A gente passa a estudar agora o conceito de crime aqui no âmbito do direito penal. Existem 4 conceitos de crime: o conceito formal, o conceito material, o conceito legal e o conceito analítico. Segundo o conceito formal de crime, crime será o que a lei define como crime. Segundo esse conceito formal de crime, portanto, o parâmetro para o conceito é o próprio princípio da legalidade. O conceito material, por sua vez, ele tenta identificar o crime em sua essência. Em outras palavras, a ideia é analisar o que a lei pode considerar como conduta criminosa. O crime é a conduta que viola de forma relevante o bem jurídico que se pretende tutelar. Para a doutrina minoritária, existe ainda um outro conceito, que a gente chama de conceito legal de crime, mas isso é doutrina minoritária, tá? Essa doutrina sustenta que o conceito de crime está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Esse dispositivo, então, esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, para essa doutrina, traz um conceito legal de crime. Esse dispositivo diz o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. O dispositivo, então, difere o crime de contravenção penal. Então, ele faz uma diferença entre o crime e a contravenção penal, esclarecendo que crime tem pena de reclusão ou detenção e ou multa, pode ser cumulativo, e contravenção penal tem pena de prisão simples e ou multa, tá? Para a doutrina majoritária, contudo, o artigo 1º, em verdade, ele não define o crime, mas apenas apresenta as consequências do crime. O Brasil, ele adota o critério dicotômico, já que divide a infração penal em crime e contravenção penal. Crime e contravenção penal possuem a mesma natureza, pois ambas são espécies de infração penal. A distinção, em verdade, vai estar lá na gravidade, já que crime tem uma gravidade maior quando comparado com a infração penal. É curioso observar que o artigo 28 da Lei 11.343, a Lei de Drogas, ele não prevê pena de prisão ou sequer pena de multa. Esse dispositivo ele vai tratar do porte de drogas para consumo pessoal. O artigo 28, em verdade, ele não se enquadra na teoria dicotômica prevista no artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal que a gente acabou de ler. Por isso, parte da doutrina sustenta que o artigo 28 seria uma infração penal sui generis, motivo pelo qual passamos, a partir de então, a adotar a teoria tricotômica, ou seja, 3 espécies de infração penal. Para o Supremo Tribunal Federal, o artigo 28 ele é crime, tá? Já que a própria Lei 11.343 chama de crime. Assim, para uma conduta ser definida como crime, não seria necessário, portanto, respeitar os critérios do artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Penal que a gente acabou de ler. Por fim, a gente tem um último conceito de crime, que é o conceito analítico, também chamado de conceito estratificado de crime. O crime aqui ele é dividido em elementos. Existem teorias que tentam explicar o conceito analítico: a teoria bipartida do crime, a teoria tripartida do crime, a teoria quadripartida do crime e a teoria constitucionalista do delito. Para a teoria bipartida, o crime tem 2 elementos: ele seria o fato típico e a ilicitude. Então tem a tipicidade e a ilicitude. A culpabilidade para essa teoria é um pressuposto para a aplicação da pena. Segundo a teoria tripartida, por sua vez, o crime possui 3 elementos. Tem a tipicidade, é um fato típico, né? A ilicitude, que também é chamada de antijuridicidade, e a culpabilidade. Então tem esses 3 elementos. É fato típico, tem ilicitude e culpabilidade. Imagina, por exemplo, que o menor subtrai bem alheio de terceiro e, portanto, pratica a conduta definida como crime de furto. O menor, ele é inimputável, segundo a legislação. A imputabilidade, ele é um elemento da culpabilidade, e a falta de imputabilidade afasta como consequência a culpabilidade. Então pergunta-se, o menor ele praticou crime? Se você adotar a teoria bipartida, a gente vai entender que sim,
dado que a culpabilidade ele não é um elemento integrante do crime na teoria bipartida, mas apenas um pressuposto de aplicação da pena. Então, o menor pratica crime segundo a teoria bipartida. Agora, contudo, para a teoria tripartida, o menor não praticou crime, porque a culpabilidade é um dos pilares de sustentação do crime, ao lado da tipicidade e ilicitude. A doutrina majoritária, ela sustenta que o Brasil adotou a teoria tripartida. Aliás, por isso, no Brasil, o menor ele não pratica crime, mas ato infracional. Observe o que dispõe o artigo 103 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. O ato infracional, então, na prática, é a conduta descrita como crime, contudo praticado pela criança. A criança é aquela que vai até completar 12 anos. Ou pelo adolescente. O adolescente é quem tem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. A teoria quadripartida do crime, por sua vez, sustenta que o crime tem 4 elementos: fato típico, ilícito, culpabilidade e punibilidade. É uma teoria aí minoritária, tá? E por fim, a teoria constitucionalista do crime sustenta, por sua vez, que o crime ele tem fato típico, ilicitude e punibilidade em abstrato. A culpabilidade aqui é pressuposto de aplicação da pena também.